Então o alimento, né, nesse caso, vira como se fosse um afeto disfarçado. E depois de, né, essa mulher devorou um pacote inteiro de biscoito, o que acontece? Vem a culpa, vem o julgamento, aquele julgamento interno. Puxa, por que eu comi tudo isso se nem fome eu estava? Pois é, gente. E o pior, no dia seguinte, tudo se repete. Esse ciclo não é sobre comida, é sobre carência. E é assim que acontece com muitas pessoas. Então, na psicanálise, nós dizemos que o excesso é uma resposta inconsciente a uma falta simbólica. Então, a pessoa, para sobreviver às faltas, ela constrói mecanismos de defesa como as compulsões, as repetições, os exageros. Querido ouvinte, você já se perguntou por que repete certos comportamentos, mesmo sabendo que eles te fazem mal? Será que aquilo que você faz em excesso é realmente vontade ou é aí uma espécie de grito silencioso vindo de uma falta que você nem sabe muito bem nomear o que é isso, né? E se todo exagero fosse, na verdade, uma tentativa de preencher um vazio emocional que vem lá de trás, lá, né, possivelmente da tua infância, né? Quantas vezes você se cobrou por ser, entre aspas, demais, né? Intenso demais, sensível demais, ciumento demais, sem se dar conta que esse demais pode ser apenas um pedido de acolhimento disfarçado. Pois é, e se por trás de tudo aquilo que parece exagero estiver escondida a criança que um dia não foi ouvida, não foi vista, não foi amada como precisava ser? Todo o excesso na vida, gente, é para suprir uma falta. Vou repetir. Todo excesso na vida é para suprir uma falta. Pode parecer uma simplificação, isso que eu estou falando, mas essa é uma realidade que guarda uma verdade mesmo, né? Uma verdade muito profunda que nos toca em camadas conscientes e inconscientes. Por trás de cada exagero há uma ausência, há uma dor não elaborada, há uma necessidade que não foi atendida e o inconsciente, na sua tentativa de aliviar esse vazio, ele vai buscar as compensações, né? Então, comer demais, falar demais, controlar demais, trabalhar demais, amar demais, tudo isso, gente, pode ser que não passe de um pedido de socorro disfarçado, não é, Eliane? Exatamente. É como você disse, todo excesso na vida é para suprir uma falta. Então imagine a seguinte cena, aliás, cena essa muito comum, né, hoje em dia. Uma mulher, né, que chega em casa após um dia exaustivo de trabalho, carregando nas costas o peso do silêncio, né, da indiferença que ela vive ali no ambiente profissional, que muitas vezes é um ambiente tóxico. O que a espera, gente, não é abraço quando ela chega em casa, nem acolhimento, mas talvez um pacote de biscoito que ela devora ali mesmo no sofá, né, sem fome real, mas com uma urgência afetiva. Aquela comida não é alimento para o corpo, é uma tentativa de receber um carinho, é abraço que talvez faltou na infância, é o colo que talvez ela nunca teve. Então o alimento, né, nesse caso, vira como se fosse um afeto disfarçado. E depois de, né, essa mulher devorou um pacote inteiro de biscoito, o que acontece? Vem a culpa, vem o julgamento, aquele julgamento interno. Puxa, por que eu comi tudo isso se nem fome eu estava? Pois é, gente. E o pior, no dia seguinte, tudo se repete. Esse ciclo não é sobre comida, é sobre carência. E é assim que acontece com muitas pessoas. Então, na psicanálise, nós dizemos que o excesso é uma resposta inconsciente a uma falta simbólica. Então, a pessoa, para sobreviver às faltas, ela constrói mecanismos de defesa como as compulsões, as repetições, os exageros. Pois é, portanto, uma infância sem afeto pode produzir um adulto faminto por amor. A ausência de reconhecimento na infância
pode gerar um trabalhador compulsivo. A falta de escuta pode criar um adulto que fala demais. Uhum. Aí tem aquela sua amiga, sabe aquela sua amiga que fala pra caramba? Ela quer ser o centro das atenções, né? E você fica pensando, puta, que mulher chata, né? É. Pois é, ela é chata mesmo, sabe? Mas essa chatice, ela tem uma razão de ser. Às vezes, falar demais não significa que seja vaidade, mas sim que ela fala em excesso por medo de desaparecer, sabia? Porque na construção psíquica dessa pessoa, se calar é equivalente a desaparecer. É. Gente, o vício, o exagero, tudo aquilo que é muito intenso e fora de lugar são camadas de proteção, né, que a pessoa se coloca, pedidos desesperados de ajuda. Então, agora imagine uma pessoa que vive escrava de reconhecimento. Essa pessoa não sabe descansar, não tira férias, faz tudo o que pedem, né? Faz tudo o que pede e ainda faz um pouquinho mais, além daquilo que pediram. Por dentro, essa pessoa vive esperando aplauso. E se o elogio não vem, a pessoa sente-se invisível. Aí, né, o que que a pessoa faz? Ela corre lá para as redes sociais, né, mostrar suas conquistas, contar cada detalhe da sua rotina produtiva. Ela tem essa necessidade de mostrar. E não é por vaidade, mas porque aprendeu que, se não for útil, se não estiver brilhando, ela não existe. O problema, especificamente desse caso, né, das redes sociais, é que, além dessa pessoa, ao fazer isso, ela não olha para a causa do problema, né? E aí, uma vez que você conhece a causa, você pode se tratar, mas ela não olha. Ela transfere essa necessidade de reconhecimento para o ambiente virtual. Consequentemente, se por acaso os likes não surgirem, Aí é ela problema. volta a se sentir anulada, né? É, exatamente. E quantas pessoas vivem também relações tão intensas, sufocantes, por medo do abandono? Gente, é muito comum. Pessoas que confundem amor com aquela presença constante, a necessidade constante de estar com a pessoa. Então é aquele ciúme, né, que fala que é cuidado, controle com afeto. Então, pessoas assim não amam com leveza, elas amam com medo. Então, é medo de perder, medo de serem deixadas de novo, como, né, de fato foram um dia, ainda crianças. São pessoas que cresceram acreditando que para ter alguém por perto é preciso se moldar no mundo do outro. Então, vigiar, apertar, monitorar cada passo do outro. E esse medo se disfarça, gente, de zelo. Então a pessoa diz assim: é que eu me importo muito, né, demais com você. Mas no fundo, essa pessoa está dizendo o seguinte: eu tenho pavor de ficar sozinha. Olha o exemplo, né, para a gente poder contextualizar isso aí. Uma mulher que inicia um novo relacionamento e rapidamente, né, em poucas semanas de relacionamento, ela já construiu mentalmente o futuro inteiro com aquela pessoa, né? Ela quer estar junto o tempo todo, ela liga várias vezes por dia, ela precisa saber como o outro está, com quem que ele está, o que ele está sentindo. Se a resposta a uma mensagem, por exemplo, que ela manda para esse novo relacionamento demora a chegar, ela sente angústia, ela se sente insegura. Na sequência vem então a desconfiança, né? Muitas vezes motivada por crises de ciúmes. Não tem espaço aí para o outro respirar, mas também não há espaço dentro dela mesma para experimentar a solidão. Então, quando o parceiro pede um tempo, um espaço, né, ela vai e desaba, né? Ela desmorona. A dor não é só da perda daquele vínculo, a dor é mais uma ferida que está nela, que é antiga e que foi lá e se rompeu, se abriu novamente. Exatamente. Ou então aquele homem que parece estar sempre apaixonado, mas nunca se permite construir algo duradouro. Então, aquele homem vive de paixões intensas, mas passageiras. Quando se sente muito envolvido na relação, ele começa a sabotar o relacionamento. Pois é, a pessoa fica agressiva, se distancia, muitas vezes trai o companheiro, a companheira, ou simplesmente essa pessoa desaparece. E qual o motivo real que leva um homem a fazer isso? Eu estou falando do homem, mas é claro que pode ser uma mulher, estou dando um exemplo só. Qual o motivo, né, que faz com que essa pessoa faça isso? Medo. Medo de se apegar demais e depois ser rejeitado. Então, prefere ser o que vai embora antes que o outro vá.
É como se a pessoa dissesse: se eu não amar totalmente, eu não vou me machucar. Então, o que ele não percebe que é exatamente isso que ele está fazendo. Porque estar em uma relação pela metade, gente, é uma forma muito efetiva de se machucar. E esse tipo de relação sufoca, desgasta, consome, porque não é amor pleno, né? É amor em estado de alerta, né? É a alma tentando compensar um abandono antigo, uma ausência que não foi elaborada. E enquanto essa ferida não for olhada com compaixão e com consciência, a pessoa vai seguir vivendo o mesmo roteirinho, né? Com novos personagens, no Uhum. caso, né? Sempre esperando que alguém se apresente e resolva essa dor do passado, que é dela. Exato. Sabe alguém que foi deixado por um dos pais na infância? Pode crescer acreditando que todo tchau, gente, é definitivo. Então, o apego excessivo que vemos em tantos relacionamentos não é romantismo, é medo. Medo de reviver a dor da ausência, de ser abandonado novamente. No fundo, né, uma pessoa assim está tentando se salvar da criança que um dia foi deixada para trás, emocionalmente e fisicamente. E aqui um detalhe: às vezes não é de fato deixada para trás, mas é como a criança, naquele momento que ela viveu, ela sentiu. Ela sentiu um abandono, ela sentiu ser deixada para trás, né? É uma Quando é interpretação, uma né? interpretação. Às vezes a mãe que foi trabalhar, o pai que foi viajar, a criança não tem esse entendimento. Foi trabalhar, foi viajar. Então ela tem esse sentimento de abandono, né? E tem também aquelas pessoas que falam demais, né? São pessoas que preenchem todos os espaços com palavras, com histórias, com opiniões. Aquele que, mesmo sabendo que está falando muito, não consegue parar, sabe? Isso é típico de pessoas que no passado foram silenciadas, né? São pessoas cuja infância foi marcada por respostas do tipo: cala a boca, moleque. Ou isso é bobagem. Pessoas que não tiveram a oportunidade de experimentar, quando eram crianças, de situações em que havia escuta genuína. E a palavra, então, se tornou um meio de sobrevivência, né? O som da própria voz é uma prova para essa própria pessoa da sua existência. Então, na alma dessa pessoa, o silêncio ele é um risco, né? O risco de desaparecer, de não ser notado, de voltar a ser aquilo que ela entendeu que foi quando criança, ou seja, ser invisível, né? Exato. E se a gente pensar também que tudo, gente, é energia, né? Como a própria física quântica diz e a espiritualidade, esses excessos são também tentativas desorganizadas de preencher um campo vibracional em desequilíbrio também. Então, a alma, gente, quando se sente desconectada da sua origem divina, ela busca desesperadamente algo que a complete. E busca, né, no mundo de fora, o quê? Mais comida, mais pessoas, mais tarefas, mais controle, mais coisas. Mas o segredo é o que é interno não se preenche com o externo. Vocês prestaram atenção? O que é interno, gente, não vai ser preenchido por algo fora, né? É aí que está o ciclo do sofrimento. Então, quanto mais tentamos preencher fora, buscar coisas fora, mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais nos esvaziamos por dentro. E pensando do ponto de vista espiritual, a gente vai ver isso de forma muito marcada, né, no espiritismo, no hermetismo e até mesmo no evangelho, né? Existe uma compreensão simbólica disso tudo. No evangelho, por exemplo, quando Jesus diz: "Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração", isso está registrado por Mateus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Se o nosso entendimento de que tesouro é a aprovação do outro, é o controle, é o desempenho, é o perfeccionismo, então o nosso coração vai viver inquieto. Quer ver um outro exemplo? Esse está no registro feito por Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Jesus diz assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder na sua alma? Né? Trocando em miúdos. O que adianta acumular bens, títulos, prestígio, se por dentro tem um vazio que está ali gritando desesperadamente e ninguém ouve? Exato. Preste atenção, né? De que adianta acumular riquezas, né? Resumindo aqui,
se algo vazio, né? A gente está tentando preencher algo vazio dentro de nós. Então perceba que o problema não é na riqueza, né? Nos bens, não é isso. Nós estamos aqui no mundo material e sim, tudo isso é necessário para a gente viver aqui e viver bem. Isso não tem problema nenhum. O problema é ir em busca desse, né? Desse patrimônio, de coisas, para preencher esse vazio. É aí que está a dificuldade. Porque não chega, né? Porque não Nunca chega, basta. nunca, exato, nunca vai preencher. Então, a sobrecarga também, gente, é outro sintoma desse desequilíbrio, né? Aquelas pessoas que vivem exaustas, cansadas, desvitalizadas. E eu não estou só falando de esforços físicos, né? Ou o esforço material. Eu estou falando de pessoas que estão cansadas de serem o que esperam delas. Gente, isso é tão complicado. É porque é muito esforço em você ser o que o outro quer que você seja. Então, elas estão cansadas de buscar no mundo o que falta dentro, né? Então, Jesus nos diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Está lá em Mateus, capítulo 11. O Cristo, ele nos convida a largar as armaduras, a soltar os pesos que não são nossos e a retornar ao que é essencial. E o que é esse essencial? O nosso ser. Então é mais validar o ser do que o fazer. Pois aí, largar as armaduras aqui nesse caso, né, talvez esse seja um dos maiores desafios da alma humana nos dias de hoje, porque essas armaduras, né, que hoje pesam pra caramba, em algum momento elas nos salvaram, né? Isso, gente, isso é muito importante. Sim, elas nos salvaram porque elas foram construídas como defesas. E provavelmente depois de uma decepção, depois de uma rejeição, depois de um trauma. Só que com o passar do tempo, essa armadura, ela acaba se integrando ao nosso ser, ao modo de como a gente pensa, ao modo de agir. E é aí que nós nos tornamos pessoas tristes, duras, insensíveis. Por exemplo, depois de uma traição, né, a pessoa pode se tornar muito desconfiada. Depois de uma infância que a pessoa não foi vista, que ela aprendeu a se esconder ou a gritar demais, são essas defesas emocionais, mas também são comportamentais e energéticas. E elas vão moldar, elas moldam o que chamamos, gente, de personalidade. Mas que, na verdade, são só camadas, né? Camadas, sabe como camadas de uma cebola? Exatamente assim. São camadas sobrepostas à nossa essência. E quanto mais feridos nós fomos no passado, mais espessa é essa armadura. Só que o tempo passa, né? E a gente segue vivendo como se ainda a gente precisasse dessa armadura. Seguramos então um escudo com força, como quem ainda espera pelo próximo golpe, mas o golpe agora não vem de fora, vem de dentro. É isso que é pior, né? Essas armaduras impedem a gente de ser quem realmente nós somos, porque elas nos afastam do que sentimos, do que desejamos, do que nos dá sentido à vida. Então, aquela pessoa amorosa se torna controladora, a sensível se endurece, a criativa vira metódica demais, a espiritual se desconecta. Enfim, tudo isso porque, em algum momento, ser quem se era não foi seguro. É aquela criança, gente, que apanhou, que foi castigada, foi ridicularizada apenas porque ela se expressou naturalmente, né, naquela ingenuidade da criança. Ela foi o que foi sem nenhuma máscara, porque a criança não tem máscaras. Então, a pessoa se apresenta ao mundo como uma versão, entre aspas, aceitável de uma pessoa forte, de uma pessoa adequada. Só que não. A alma começa a adoecer, gente, nesse processo, porque ela não quer perfeição, ela quer verdade. E soltar essas armaduras, gente, é antes de tudo um ato de muita coragem, tá? É abrir mão do personagem e voltar para ser quem você é. É arriscar ser vulnerável de novo, mesmo sem ter nenhuma garantia de que agora tudo vai dar certo, né? É parar de tentar controlar tudo e permitir que a vida nos revele o caminho. É também confiar que nós não precisamos mais nos proteger do amor, porque agora já somos adultos e podemos nos acolher como ninguém nos acolheu no passado. E nesse retorno ao que é essencial, a alma finalmente vai respirar. Não precisa mais provar, nem se defender, nem carregar os pesos que não são seus. Ela volta a ser simplesmente o que ela é. Exato. Então, repetindo, Jesus nos convida a largar as armaduras,
a soltar os pesos que não são nossos e a retornar, gente, ao que é essencial, que é o ser e não o fazer. O excesso, gente, independentemente de qualquer tipo, não é força. É uma busca desesperada por sentido, por amor, por acolhimento. É a armadura que veste o vazio, o nada. Então, a reação de uma alma que esqueceu quem é, que busca no mundo o que só pode encontrar dentro. Então, se você percebeu, se está se percebendo, né, que você está vivendo no excesso, provavelmente agora você deve estar se perguntando o seguinte: e como é que eu faço para controlar o que está demais? Então, esquece essa pergunta, tá? Você tem que começar se perguntando o contrário disso. Não é o que está demais, é o que está de menos. É o que me falta, é o que eu não tive, o que ainda dói, o que eu calo para não chorar. A resposta, gente, não vem da culpa, ela vem da escuta, né, da compaixão, da coragem de olhar para dentro e resgatar as partes, né, da gente que foram deixadas para trás. Então, quando nos voltamos com amor para as nossas feridas, o excesso perde força e a consciência ocupa o lugar do impulso. Então, para finalizar, é preciso lembrar, gente, que a cura não está no mais. Ela está no menos, mas no menos com presença. Está no silêncio que acolhe, no abraço que aquece, no olhar que vem lá, né, vem além daquelas máscaras. Ela está na alma que volta a ser inteira. E se você vive hoje algum tipo de excesso, não se condene, por favor. Apenas observe e se pergunte com ternura: o que me falta que eu tento preencher com isso? Então, gente, busque, né? Mas não fora. Busque dentro de você todas as respostas. Elas estão todas aí dentro. Pode ter certeza disso. Às vezes, o que nos falta é simplesmente nós mesmos. E se você sentir que precisa de ajuda para trabalhar essas questões íntimas, procure ajuda. Procure terapia, procure uma assistência espiritual. Não permita que o seu passado determine o seu presente ou o seu futuro. Então, todo mundo pode se transformar em uma nova pessoa e viver, sim, a vida de forma muito mais leve e muito mais alegre. Queridos, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Mas antes a gente vai passar aqui o nosso contato. Se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp para a Eliane, é o 11 984209959. E para mim, o 11 975633113. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Até já.